Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria hoje, dia 3 de março, quinta-feira depois das cinzas. Nós estamos neste tempo quaresmal, se iniciou ontem, onde vamos nos preparando a cada dia para vivenciar o grande mistério do amor de Deus, a centralidade de nossa fé, o mistério pascal de Cristo, paixão, morte e ressurreição. Nós podemos trazer uma alusão de que o período quaresmal é como um rio que corre em direção ao mar, em direção à Páscoa do Senhor. Você que está chegando agora no canal do YouTube de nossa paróquia, eu te convido a se inscrever em nosso canal, a deixar o seu like, a deixar o seu comentário, mas sobretudo, encaminhe esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho alcance mais corações. Iniciemos este momento traçando sobre nós o sinal do cristão. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Lucas, capítulo 9, versículos de 22 a 25. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: o Filho do Homem deve sofrer muito, ser rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes e doutores da lei. Deve ser morto e ressuscitar no terceiro dia. Depois, Jesus disse a todos: se alguém me quer seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz, cada dia e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la, e quem perder a sua vida por causa de mim, esse a salvará. Com efeito, do que adianta um homem ganhar o mundo inteiro, se perde e destrói a si mesmo? Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, hoje no Santo Evangelho nós estamos vivenciando então esse convite do Senhor, um convite direcionado às nossas vidas, à nossa caminhada e sobretudo neste tempo quaresmal, nesse tempo de conversão do coração. Esse chamado de Jesus a cada um de nós, o chamado que Ele nos faz por meio do Santo Evangelho, dizendo que se nós queremos segui-lo, nós precisamos renunciar a nós mesmos, renunciar às nossas convicções, renunciar àquilo que muitas vezes são nossas intenções, tomar a nossa cruz e seguir a Jesus Cristo. Jesus anuncia aqui, de um modo específico, pela primeira vez, a necessidade de sua paixão aos discípulos. A paixão, a sua entrega amorosa, a sua entrega gratuita. E esses acabam, então, de referir poderíamos dizer, uma atitude, ou eles convida-os a seguir e tomar uma atitude, porque Jesus vai dizendo, primeiro, que o Filho do Homem deve ser rejeitado pelos anciões, pelos sumos sacerdotes, doutores da lei, deve ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus, então, vivenciará todo este caminho, todo esse processo. E logo em seguida ele fala aos discípulos: se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a cruz de cada dia e siga-me. Por quê? Porque quem quiser salvar a vida vai perdê-la, e quem perder a vida por causa de mim, a
salvará. Jesus então reserva este ensinamento, amados irmãos e irmãs, a um pequeno grupo, aos seus discípulos, ao grupo dos 12. Mas ele tem o intuito, por que ele faz isso? Para que esse ensinamento seja um ensinamento mais íntimo, pessoal. Mas é importante lembrarmos que Jesus realiza este ensinamento para que possamos também nós vivenciar. Ele ensina os discípulos, os apóstolos, esses anunciam, testemunham, transmitem a fé, para que depois todos possam viver. Todos são convidados a ensinar o caminho a seguir, o caminho do seguimento a nosso Senhor Jesus Cristo, caminho que deixa de lado as expectativas, os reconhecimentos, as seguranças, para confiar inteiramente em Jesus Cristo. Então, amados irmãos e irmãs, esse caminho é um caminho que leva à renúncia, ao sofrimento, a um caminho de morte, um caminho de cruz. Mas Jesus não nos fala isto para nos desanimar. Pelo contrário, o Senhor fala, o Senhor testemunha vivendo isto, para que todos nós possamos também ter a capacidade de suportar as dificuldades cotidianas, as cruzes cotidianas, a cruz de cada dia. Que o Senhor nos ajude, nos conceda esta graça de vivenciarmos, portanto, esta oportunidade de um itinerário, esta oportunidade de um retiro mais profundo e pessoal, um retiro quaresmal, por meio das leituras, por meio da palavra de Deus, por meio das orações, enfim, por meio das penitências, do jejum, para que possamos cada vez mais nos unir a nosso Senhor Jesus Cristo. Concluamos este momento com esta oração. Senhor Jesus, o teu desafio é tremendamente claro, deixando-me sem escapatória possível, ou a salvação imediata que me levará a perder a vida, ou renunciar a mim mesmo, que me leva, portanto, à vida. Senhor, que as tuas palavras, que o teu exemplo, ajude-me a percorrer o caminho, ajude-me a ir ao teu encontro, ajude-me a superar os desafios, abraçar as cruzes de cada dia e perceber a cruz não como um caminho de perdição, mas pelo contrário, um caminho de vida e salvação. Assim, como tu mesmo declaraste, trata-se de um caminho difícil, mas reconheço que não és impossível, pois não estou sozinho, tu estás comigo. Me ampara, me ergue, me levanta para que eu possa ir. Assim, Senhor, ajude-me a seguir as tuas pegadas muitas vezes ensanguentadas. Ajude-me a não errar o caminho. Ajude-me a estar na segurança da tua graça. Ajude-me a ser conduzido por tua mão até o fim. Conceda-me o Espírito Santo, o Espírito de Deus, o Espírito que me unge, um Espírito que me encaminha, um Espírito que me ajuda a perseguir, ainda que venham os desafios. Contigo quero estar unido nas alegrias, nos sofrimentos, no caminho da paixão e, sobretudo, no caminho da ressurreição. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.